Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Lyanna Stark nasceu em Winterfell, a fortaleza ancestral dos Stark, em algum momento entre os anos de 266 e 267 após a conquista, como única filha do Senhor do Norte, Lord Rickard Stark, com sua senhora esposa, Lady Liara. Ela tinha então dois irmãos mais velhos, Brandon, o mais velho e herdeiro do Norte, e Eddard, o taciturno irmão do meio, e viria ainda a ganhar mais um irmão, Benjen, que nasceria pouco tempo depois de si. Sendo a única filha mulher do Senhor do Castelo, Lyanna sempre foi muito amada e estimada pelo pai e pelos irmãos, ainda mais após a morte de sua mãe. Seu irmão Eddard foi enviado ainda jovem para ser criado no Ninho da Águia por Lord Jon Arryn, em um arranjo conveniente para aproximar as duas casas nobres, e lá conheceu e se tornou muito próximo ao herdeiro das Terras da Tempestade, Robert Baratheon, filho primogênito de Lord Steffon. Em uma de suas visitas ao lar, Eddard trouxe ao conhecimento de seu pai o pedido de Robert pela mão de Lyanna, algo que muito contentou o senhor, já que uma aliança de sangue com uma importante casa sulista seria algo inestimável para os Stark, de modo que Lord Rickard aceitou a proposta. Lyanna, naturalmente, pretendia cumprir seu dever, muito embora não conhecesse bem o jovem Baratheon e soubesse que ele já contava com ao menos uma filha bastarda, no Vale. Isso a levou a confidenciar a Ned em um determinado momento que ela não acreditava que Robert se limitaria jamais a frequentar a cama de apenas uma mulher, pelo que havia ouvido, e apesar das tentativas de Ned de acalmar seus temores, a suspeita permaneceu junto de Lyanna dali em diante. Ned lhe disse que Robert tivera sua filha bastarda antes do noivado, e que amaria e respeitaria Lyanna com todas as forças do coração uma vez que estivessem casados. Lyanna, a isso, respondeu com um sorriso doce e cansado que nem mesmo o amor podia mudar a natureza de um homem. No ano 281, Lyanna acompanhou seus parentes a Harrenhal, a enorme fortaleza nas terras fluviais, para assistir ao grande torneio organizado por Lord Went, para o qual a nata da nobreza de Westeros havia sido convidada. Uma vez lá, ela por acaso cruzou o caminho de Howland Reed, um dos Crânogmanos da comitiva do norte, que vinha sendo atormentado e desrespeitado por 3 jovens escudeiros arruaceiros, nenhum dos quais com mais do que 15 anos de idade. Irada ao presenciar tal cena, Lyanna gritou a plenos pulmões: "Este é um dos homens de meu pai, ao qual estão chutando", atacando-os então com uma espada de torneio, embotada mais pesada, em completa desconsideração com a própria segurança e com o decoro que se esperaria de uma donzela de elevado nascimento. Isso foi o suficiente para afugentar os escudeiros, e Lyanna então ajudou Howland a se pôr de pé, para depois conduzi-lo até a tenda dos Stark, onde ela limpou suas feridas e as envolveu em ataduras de linho. Ela então apresentou Howland aos seus 3 irmãos, e lhe contou o que ocorrera, e os jovens se deleitaram com a coragem e a ousadia de sua irmã. Lyanna, ao que parecia, era imbuída daquilo que Lord Rickard chamava de o sangue do lobo, um senso de ousadia e coragem mesclado ao sentimento férreo de honra e justiça que eram característicos aos Stark, embora não se manifestassem de maneira tão explosiva em todos eles. Naquela noite, houve um grande festim para recepcionar os fidalgos no castelo, e Lyanna esteve presente. Ali, ela ouviu a performance do príncipe real, Rhaegar Targaryen, que tocou sua famosa harpa de cordas de prata e cantou uma música de amor e perdição, que trouxe lágrimas aos olhos da donzela nortenha. Apesar de sua aparência vulnerável naquele momento, Lyanna continuava tão voluntariosa como sempre fora, e quando ouviu seu irmão menor Benjen zombando dela por chorar, ela simplesmente pegou sua taça e derramou o vinho sobre a cabeça do irmão, pondo um fim ao deboche. Durante as liças do torneio, um misterioso cavaleiro que ficou conhecido apenas como o Cavaleiro da Árvore que Ri, derrotou os cavaleiros aos quais os 3 escudeiros zombeteiros que atormentaram Howland Reed serviam, e como compensação para devolver a eles os cavalos que lhe haviam tirado, o cavaleiro lhes disse para ensinar aos escudeiros boas maneiras e a como tratar aos outros de maneira respeitosa, antes de simplesmente desaparecer sem deixar rastros.
Sua identidade nunca foi verificada, mas havia quem pensasse que a própria Lyanna estivesse por trás do elmo do Cavaleiro Misterioso. Ao final do torneio, o príncipe Rhaegar foi declarado como campeão, e todos esperavam que fosse declarar sua esposa, a princesa Elia Martell, como sua rainha do amor e da beleza, como era o costume. No entanto, o príncipe chocou a todos quando passou direto por sua esposa e pousou sobre o colo de Lyanna a coroa de rosas azuis de inverno, declarando a ela como sua rainha do amor e da beleza. Ninguém esperava por tal escolha, nem mesmo Lyanna. E segundo rememoraria Eddard mais tarde, aquele foi o momento em que todos os sorrisos morreram, pois todos os presentes compreendiam a gravidade do ato do príncipe real. O irmão mais velho de Lyanna, Brandon, tomou a atitude de Rhaegar como uma afronta aos Stark e à honra de Lyanna, que se encontrava então prometida a outro homem, e o próprio Robert também ficou lívido com tal acontecimento. Embora alguns digam que ele tenha sido magnânimo, rindo mais tarde do ato e clamando que Rhaegar tinha simplesmente dado a Lyanna o que lhe era devido, por ser de fato a mais bela mulher ali presente, aqueles mais próximos a Robert conheciam a verdade. Ele passou um longo tempo rememorando de maneira carrancuda o ato de Rhaegar e passou a se ressentir profundamente dele. No ano seguinte, Lyanna acabou por cruzar novamente com Rhaegar a apenas 10 ligas de distância de Harrenhal, e foi levada por ele, com a ajuda dos cavaleiros Sir Arthur Dayne e Sir Oswell Went, ambos da guarda real de seu pai, o rei Aerys II. Tanto seus parentes quanto seu noivo vieram a concluir que ela fora levada sob ameaça, na ponta da espada, mas não se sabia ao certo se isso era verdade, pois Lyanna parecia nutrir simpatia pelo príncipe real. Mas qualquer que tenha sido o caso, é fato que eles rumaram em direção ao sul, até um lugar remoto em meio à cadeia das Montanhas Vermelhas, que separava fisicamente as Terras da Tempestade de Dorne, ao qual o príncipe deu o nome de A Torre da Alegria, presumivelmente por ter passado ali bons momentos que carregaria consigo no coração. Lyanna passou ao menos um ano confinada na torre, e a maior parte desse tempo foi passado junto a Rhaegar, antes que ele partisse para combater na guerra que havia explodido pouco após sua captura, que viria a ser chamada de Rebelião de Robert. Rhaegar deixou a Sir Arthur, Sir Oswell e ao senhor comandante da Guarda Real, Sir Gerald Hightower, a tarefa de guardar a torre em sua ausência, e de proteger Lyanna contra qualquer um que desejasse lhe fazer mal ou, mais especificamente, qualquer um que viesse tentar levá-la embora. A realidade que era então ignorada tanto pelos irmãos e pelo pai de Lyanna quanto por Robert era que a donzela e o príncipe estavam profundamente enamorados então, e do tempo passado juntos e das intimidades de que desfrutaram no interior daquela torre viria a se formar uma semente, e essa semente cresceu no ventre de Lyanna durante seu tempo na torre. Quando seu irmão Eddard finalmente chegou com seus homens à torre, uma breve e violenta luta contra os 3 irmãos brancos que aguardavam aconteceu, e apenas Eddard e o cranogmano Howland Reed, que ela havia ajudado 2 anos antes, sobreviveram. Ambos correram para dentro da torre ao som dos gritos desesperados de Lyanna por seu irmão, apenas para encontrarem a donzela já próxima da morte, sangrando profusamente em seu leito de gravidez. Lyanna, ao que parecia, estava dando à luz o filho de Rhaegar Targaryen. Howland se comprometeu a guardar segredo sobre o que descobrira ali, e Ned, cedendo ao último pedido de sua irmã em vida, também se comprometeu a proteger o fruto de seu ventre da ira que Robert sentiria se descobrisse a verdade, como um último favor à irmã que tanto amou durante todos os anos em que estiveram juntos. Promete-me, Ned, promete-me.